Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Andrade. Hoje nós vamos falar de 5 pontos interessantes do livro de João Calvino. Olha só, A Arte Expositiva de João Calvino é um livro que é um dos que eu mais gostei, que eu já li esse ano. Eu li só esse, brincadeira, mas é um dos últimos livros que eu li que assim me chamou muita atenção, porque é um assunto que eu gosto bastante de aprender sobre pregação expositiva, porque isso nos faz melhorar aqui nos vídeos. Eu aplico aqui nos vídeos por enquanto. E aqui o outro livro, se você gosta do assunto, eu vou recomendar esse aqui, Pregação Expositiva de Hernandes Dias Lopes. Também muito legal. Provavelmente eu vou fazer vídeo desse livro aqui também. E galera, antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse livro aqui eu comprei na Amazon, então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira comprar também. Eu sempre compro meus livros lá, por isso que eu recomendo. E é isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu achei interessante desse livro, ele fala no capítulo 35, eu vou ler o trechinho pra gente comentar. Quando subimos ao púlpito, não levamos conosco nossos sonhos e nossas fantasias. E aí, conforme você vai lendo o livro, você vai despertando e vendo como hoje a maioria de pastores e pregadores acabam fazendo totalmente o contrário do que deveria ser a pregação da palavra. Então aqui ele diz aqui, ó, não levamos conosco os nossos sonhos e nossas fantasias. O que isso quer dizer? Que a gente não leva aquilo que está na nossa mente, aquilo que a gente acredita, nossas histórias, nossos acontecimentos, nossos... Beleza, talvez você, em um momento ou outro, você usa para exemplificar, dar contexto naquilo que você está contando, naquilo que você está falando. Talvez você use, mas hoje você pega e vê o quanto de coaching, o quanto do que as pessoas começam a inserir e coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você sai dali, sai do culto pensando, mas o que ele falou de Bíblia mesmo? Não lembro. Talvez você esteja acostumado já com esse estilo de pregação e não parou para pensar, então acontece. Outro fato interessante, já estamos indo para o segundo, é a página 39, que ele fala assim: o alvo de um bom professor é fazer com que os homens tirem os olhos do mundo, a fim de que olhem para o céu. De forma semelhante, o dever do teólogo não é entreter os ouvidos com algazarra, mas fortalecer a consciência através do ensino de coisas verdadeiras, certas e proveitosas. Esta é a verdadeira pregação. Ele está correlacionado com aquele primeiro que eu falei. Hoje a gente vê isso, né? Com um mundo que usa das redes sociais e que usa algoritmos, que a gente precisa ter uma maior retenção, né? Fazer com que as pessoas fiquem vidrados. As pessoas não têm mais tanta concentração naquilo que a gente está falando e começa a ter que aumentar desses recursos, dessas ferramentas para que as pessoas fiquem, para que as pessoas escutem aquilo que a gente está fazendo e falando. Só que isso vai alimentando cada vez mais e vai fugindo do propósito principal, que é falar da palavra de Deus. Quando você vê que o entretenimento dá certo e você começa a eliminar a verdade, né? Eliminar a Bíblia de fato. Daí no capítulo 3, onde ele fala sobre a preparação do pregador, ele fala bem assim: Calvino entendeu que devia ficar cheio do conhecimento correto da Bíblia se quisesse magnificar a glória divina. O pregador só pode pregar a grandeza de Deus até o ponto que ele entende a Bíblia. Sabendo que um profundo conhecimento da Bíblia só é possível por meio de muito tempo empregado, ele fez do estudo disciplinado das Escrituras um estilo de vida e permaneceu estudando o texto até que seu significado estivesse claro. O mais habilidoso com as Escrituras são tolos, a menos que reconheçam que precisam de Deus como seu professor todos os dias de sua vida. Nossa, quanta coisa eu li nesse livro que eu fico vendo que está totalmente ao contrário. As pessoas, elas querem pular etapas e não querem ter um esforço, porque ter uma disciplina diária de estudo da palavra não é para qualquer um. Mesmo que seja meia hora por dia. Eu tenho certeza que poucas pessoas conseguem fazer isso, que elas tenham essa fome, essa vontade de todos os dias ler a Bíblia. O que acontece e que puxa os primeiros tópicos que a gente acaba falando fantasias e usando de entretenimento é isso. Por falta de conteúdo, por falta de entendimento da palavra, acaba ficando superficial e raso a pregação, o que as pessoas falam sobre Deus.
E aqui ele diz que ele só pregava se tivesse total compreensão, não deixava que uma dúvida deixasse passar. Ah, não, mas o que será que significa tal assunto, tal tópico? O que ele quis dizer com esse texto? Não, ele não deixava nada, era totalmente esclarecido e buscava estudar até compreender 100%. Ah, daí ele completou aqui também, que eu esqueci de ler, que ficou aqui embaixo. O sucesso do pregador dependia da profundidade da sua santidade. O trabalho de Calvino com a pregação, o ensino, o pastoreio e seus escritos, todo o seu ministério estava sempre ligado à fervorosa oração. É um passo que tem que andar junto, né? Não só você ler e estudar, porque senão você acaba se tornando um legalista, mas eu acredito que a oração para pedir a Deus clareza, para a gente andar nessas palavras é fundamental, porque senão a gente não consegue fazer com que entre no coração esses ensinos também. No capítulo 4, indo para o quarto ponto, já indo para o final, ele fala assim: iniciando o sermão, as introduções de Calvino permitiam que ele chegasse ao texto mais rápido possível. Ele não tirava a atenção e não tirava muito tempo das pessoas. E não deixava que os comentários iniciais distraíssem as pessoas. Então, sabe quando você vai numa apresentação, né, a pessoa fala de si, daí depois ela conta, daí ela dá recado, daí pede pra curtir, pede pra dar like. Ou seja, faz um monte de coisa e passou ali 10 minutos. Digamos que a pregação tenha 40 minutos, 50 minutos. Ficou 10 minutos falando um monte, falando coisas nada a ver. E daí ela entra no assunto. Não, ele dava o papo já direto. Então ele era muito direto à palavra de Deus, já chegava assim: abram suas Bíblias. O pastor Hernandes Dias Lopes faz muito isso. Ele chega e fala: amigos, abram sua Bíblia no capítulo tal, versículo tal, e vamos para a leitura da palavra. E já começa a pregar. E eu acho isso muito importante, porque se você for parar para ver, a gente não consegue ficar muito tempo ligado, 100% conectado, prestando atenção. Lógico, algumas vezes a gente vai distrair, vai pensar em outra coisa. Então, se você for já direto, pronto, você consegue aumentar a retenção, fazer com que você preste mais atenção, que você absorva mais o conteúdo. Que é o que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir. Então, a gente precisa estar com os ouvidos ligados para que tenha sucesso na pregação. E lembrar que não é o que a gente faz lá na igreja, não é o que a gente diz, o que a gente pensa. A transformação vem pela palavra de Deus, pela fé, pelo ouvir. Então a gente tem que cumprir esse propósito, pensar sempre nisso, lembrar sempre desse objetivo, por mais bobo que seja, a gente tem que sempre estar lembrando e reforçando isso. E daí no capítulo 6, para finalizar, ele reformulou as escrituras utilizando palavras com precisão e clareza, traduzindo na linguagem comum. É normal a gente escutar pessoas falando: eu não leio a Bíblia porque é muito complicado, eu não entendo. Então, esse capítulo ele diz exatamente isso, que ele trazia o que estava complexo de maneira simples, fácil, com clareza, com precisão, com assertividade, para que as pessoas saíssem de lá esclarecidas e tivessem um entendimento total. Eu acredito que em tempos, por isso que é tão fundamental a pregação, porque conforme o tempo vai passando, conforme no mundo vai acontecendo, a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar vai mudando e a gente precisa sempre estar fazendo isso, reformulando e adaptando a nossa comunicação para os meios atuais. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é o livro Pregação Expositiva de João Calvino, um livro que eu gostei muito. Ele é um livro curtinho, mas muito objetivo, muito fácil e gostoso de ler, dando passo a passo. Conforme ele vai passando o livro, ele vai falando aqui, ó, característica 1, característica 2, ele vai mostrando por características. E os tópicos dele aborda cada assunto. Então, no início do livro, ele tem aqui, ó, ele fala um pouco da história de João Calvino, conta um pouquinho da história, mas ele é dividido aqui, ó, por capítulos, e cada capítulo ele fala sobre um assunto, ó.
aproximando-se do púlpito, a preparação do pregador, iniciando o sermão, explicando o texto, falando com ousadia, aplicando a verdade, concluindo a pregação. No começo ele fala sobre o próprio João Calvino, que conta um pouquinho da história dele, a vida e o legado. É um livro muito completo e tenho certeza que eu vou estar sempre dando uma espiada aqui nesse livro para aprender. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.